né? Então, vamos lá. A vida dos homens, são 77 leis feministas que o Bolsonaro aprovou no governo dele. A Damares e a Michele soltaram laser na lua comemorando, olha, mais e mais leis feministas. E, cara, você ser homem no Brasil hoje, depois do Bolsonaro, e agora com as leis aí do PT, que o Flávio, pessoal do PL, pessoal bolsonarista, vai lá e vota unânime, cara, vai ser impossível. Se você é mulher, mas eu sou mulher, para mim que se exploda, vocês homens. Se você tiver pai, irmão, filho, se você tiver qualquer homem que seja próximo de você, você também tá ruim. Não é, tá errado, cara, tá muito errado. E aí o que a gente vai falar hoje, né, Davi? Você acha que o Bolsonaro vai voltar para Papudinho? Você acha que o Bananinha fez? O Bananinha falou assim, pessoal, eu estou gravando um vídeo aqui para chegar pro meu pai. Então, meu papai mandou 4 milhões pro Bananinha. 4 milhões. Você já recebeu 4 milhões da conta, Davi? Tá doido, não sei nem quanto é esse valor, assim, a gente só imagina. Pois é, aí o Bolsonaro fez transferência de 4 milhões pro Bananinha, 4 milhões pro Carluxo, 2 milhões e meio para Michele. Cara, a Polícia Federal está investigando, é muito dinheiro. Tá? Não justifica, não é assim. Cara, investigando. E aí, o Xandão, que o Bolsonaro falou assim, Belbidistro, você quer ser meu vice? Mas se rastejou, cara, ele babava. Me desculpa. Eu, respeitosamente, Vossa Excelência. Aí o Xandão, cara, pegou e falou assim, opa, eu não mandei você não ter vídeo nenhum, acesso nenhum, como é que teu filho tá falando aí? E aí já estaria aí pensando em reverter, né? Pensando em reverter. O que acontece? O Bolsonaro, ele já teve curiosidade na tornozeleira. E aí ele pegou lá um ferro de solda, teve curiosidade. E aí ele pegou o ferro de solda ali e foi preso. Então, já não ia mais. Até os caras do UOL falando assim, Bolsonaro juridicamente não poderia ir para a prisão domiciliar porque ele já estourou uma tornozeleira. Ele já tem um precedente. Mas como o Flávio Chocolate foi falar com o Xandão, olha só, Davi, você é um cara articulado. Olha a cronologia. O Flávio Chocolate não fala mal do Banco Master, não menciona Banco Master, ele não fala nada. A mulher do Xandão tem a acusação de 129 milhões de reais num contrato do Banco Master. Tem agora acusações de que o Xandão e a esposa teriam viajado em aviões das empresas do Vorcaro. Mas você não ouve o Bananinha, o Chocolate, ou muito menos o Carluxo, falar do Banco Master. Aí o Chocolate vai falar com o Xandão, a Michele vai falar com o Xandão abertamente, e aí soltam o Bolsonaro para domiciliar. O Xandão mandou para domiciliar. Você acha que o Xandão, depois de tudo aquilo que aconteceu, ele mandaria o Bolsonaro para domiciliar por dor no coração ou por uma medida humanitária? Você acha que o Xandão seria capaz disso? Ou teria havido aí alguma conversa ao ponto que quando soltou o Flávio Chocolate, sabe o que ele falou, Davi? O que você achou, Flávio Chocolate, da decisão do Xandão? Essa decisão é um absurda, tinha que soltar meu pai é honesto, meu pai não sei o quê, as pessoas que estão presas... Não, Flávio Chocolate falou, eu achei uma decisão exótica. Olha que coragem. É muita coragem, cara. E agora o pessoal está falando, talvez o Bolsonaro volte para Papudinha, e vai para Papudinha. Desse jeito, não. Davi, o que você acha? Cara, começando aí pelo primeiro, sobre as mulheres, né? Eu acho que a mulher brasileira ela está caindo numa armadilha grande. A primeira coisa que a gente está notando, né? Quanto mais lei feminista eles fazem, maior é o número de falecimento entre mulheres, né? De mulheres sendo ceifadas, inclusive por homens. Porque, como você falou, você acusa um inocente dele ter te violentado, de ter abusado de você. O cara é inocente. Quando ele se solta, ele vai passar a ser culpado.
E hoje, com essa lei do jeito que está, o cara pensa, tá, compensa mais eu eliminar ela do que eu dar uma pisa. Então, isso que eu estou falando se prova na estatística. De 2024 para 2025, já teve um aumento de 11%, né, do feminicídio, mais de 1.500. Então, eu acho que a mulher brasileira, a mulher de bem não, porque ela já sabe se portar, mas aquelas, né, cabelinho colorido, que vão nessas ideologias, elas estão caindo numa armadilha da esquerda. Na questão dos bolsonaristas, a gente às vezes bate no Bolsonaro, o pessoal diz assim, poxa, mas por que vocês não vão bater no PT? Porque o PT já é o inimigo declarado. A gente já sabe o que é que os caras são. Eu não acho que os caras chegaram ali com as regras do jogo normal, que é aquilo. Você fala aí, eu falo lá. Se o pessoal gostar mais de você, beleza. Essa é a regra normal. A gente pode discordar aqui em 10 e tudo. Mas o PT, a gente vê aí que tem uma sombra. A gente não sabe para onde vai realmente, quem é que recebe, quem é que lucra com o dinheiro do crime organizado. A gente não sabe porque o avião de um ministro cai, como o do Teori Zavascki. A gente não sabe por que caiu o do Eduardo Campos. A gente só sabe que esses acontecimentos chaves mudaram o destino do país. Talvez, se o Teori Zavascki não tivesse acontecido aquele infeliz acidente, o Xandão nunca tivesse chegado, né, aos deuses do Olimpo, como eu gosto de chamar. Então, se por acaso existir, de fato, não for só uma teoria da conspiração, se aconteceu algo sombrio nesse meio, eles não jogaram pela regra certa. Para piorar a nossa situação, a gente tem o bolsonarismo, que ele vem servindo como um anestésico. Se a gente tira... Vamos dizer que o Bolsonaro nunca existiu, ele nunca passou de um deputado. Agora, com todas essas medidas que foram tomadas, o país deveria estar no caos. A gente deveria ter uma situação parecida ali com, acho que em 2014, foi quando eu comecei o canal, que estava aquela... Né, eu acho que o Arthur deve lembrar daqueles protestos. Que a gente estava lá. A gente estava lá. Eu estava começando meu canal. E, inclusive, foram os temas que eu comecei falando também. E aí, saiu na mídia internacional, o gigante acordou. As pessoas já não estavam mais acreditando no sistema, estavam indo para a rua, fazendo o que a gente tem tentado fazer de novo, essa consciência voltar. Mas o bolsonarismo ele vem o tempo todo, já desde quando começou a explodir, e antes até disso, né, com os abusos do próprio Xandão aí, o bolsonarismo o tempo todo vem segurando até os seus próprios parceiros nas passeatas. A gente vê nesses movimentos que eles fazem, né, eles fazendo gesto, ó, diminui. Quando um começa a falar muito alto, ele já, na tora, ali na frente de todo mundo, faz. E é óbvio, como você disse, se a Michelle foi lá e como ele violou a tornozeleira, claro que teve um acordo. É sempre assim, ele joga água fria. Quando o povo começa a ficar revoltado, e a gente tem visto até mesmo em canais de esquerda a galera dizer, não, agora eu quero ver se também não vão fazer nada. E aí, de repente, eles criam uma nova treta, uma cortina de fumaça, um assunto que não vai mudar a vida de ninguém diretamente, mas o pessoal começa a falar daquilo e esquece essas coisas e o Xandão vai passando, que é o que a gente está vendo agora. E é claro que isso não acontece por acaso. Cada vez fica mais claro que existe essa barganha, que é uma coisa, ó, vou lá, vou segurar os caras. Eles chegaram a falar isso. Olha, a gente é que está mantendo a paz, a gente é que está mantendo a ordem. Eles já falaram isso. Se referindo ao quê? Que, de fato, se eles não existissem, a população já tinha explodido. Mas o bolsonarismo vem segurando desde o começo e desde a época já que o Bolsonaro era presidente. Ele já vem fazendo isso. Traindo, inclusive, os companheiros que acharam, né, que ele era o cara que ia mudar. Ele teve essa chance, de fato. Mas o pessoal continua, não, porque não tinha apoio, porque não sei o quê. Aí depois, quando perde, agora foi a maior oposição da história, já não é mais nada. Pessoas que eles indicaram, hoje estão votando o contrário, fazendo voto feminista, como o próprio Flávio, que muita gente está ainda vendo no meu canal dizer que ele é a solução, mas já viu o outro é pior. Eu me pergunto, gente, vamos botar a mão na consciência, o que é pior? Um inimigo que você sabe que ele vai dar um soco na sua cara e você já começa aqui a se defender, ou o cara que te abraça e mete a mão na tua cara, porque é isso que ele vai fazer. Eu tenho medo de uma eleição, uma possível vitória do Flávio, dele aprovar mais coisa feminista, mais aberrações na nossa lei do que o próprio PT. Eu tenho esse medo. Não estou dizendo que ele é melhor ou pior, estou dizendo que eu tenho esse receio dessa bandeira da falsa mudança permitir que o Centrão e com a própria esquerda faça esse tipo de acordo.